4:8, ele falou assim: mas Jesus lhes respondeu ao diabo: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. O Senhor, Ele é o nosso Deus, é o único digno de nossa adoração. Ele é Criador, soberano, Ele é santo, amoroso, fiel, justo e misericordioso. E adorar é reconhecer a santidade de Deus, sua soberania, seu amor, o sacrifício de Jesus lá na cruz. É dar honra, louvor e glória a quem merece, que é o nosso Deus, o nosso Criador. Somente Ele é a razão da nossa adoração. E por isso nós podemos louvá-lo em todo o tempo. Amém? Aleluia. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que alegro ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Vamos aplaudir Aleluia, o nosso Senhor. Deus, que é digno de nossa adoração e exaltação. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos celebrar a bondade e a misericórdia do Senhor. O Senhor é bom, digno de nosso louvor e da nossa adoração. Vamos declarar o nosso amor ao Senhor. O Senhor é bom, Ele reina, sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a fidelidade dEle. Somente o Senhor é bom, somente Ele é bom. Aleluia.
Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Ele reina. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Somente o Senhor é bom, Ele Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Nós estamos aqui porque certamente a tua bondade nos seguirá todos os dias da nossa vida. Nós estamos aqui porque não há lugar melhor para estar. Nós estamos aqui porque não tem um lugar mais seguro para permanecer. Nós escolhemos a presença do Senhor e desejamos, dia após dia, cada vez mais, estar perto de Ti. Que a bondade do Senhor nos alcance, nos persiga dia após dia, porque desejamos mais da Tua presença e que o Senhor reine soberanamente, abundantemente, o tempo todo e em todo o tempo, em nossos corações, governando as nossas mentes, governando as nossas emoções, governando os nossos pensamentos, sentimentos, governando cada célula do nosso corpo, porque ansiamos, desejamos viver uma vida em plenitude no Teu amor e presenciando o tempo todo a bondade do Senhor. Aleluia, o Senhor reina, o Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Ele reina. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre.
Te adoramos, Jesus. Não há outro Deus além de Ti. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas do Senhor na minha vida. Força e refúgio é o Senhor.
nome de todos os nomes. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Te exaltamos, Jesus. Te adoramos. Santo, santo, santo tu és. Aleluia. Aleluia. Exaltado seja o teu santo nome para todo sempre. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. O Senhor é aquele que nós aguardamos. É aquele que a nossa alma almeja. Tu és, Senhor. Tu és tudo para todos nós. É a razão do nosso viver. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és o que a minha alma esperou. A
Aplaudimos. Aleluia. Pode sentar por um minuto, irmãos. Eu estava assistindo o culto do Pentecostes no ano passado, e o culto do Pentecostes esse ano vai dar dia 24 de maio. E assistindo o culto do ano passado, não sei se vocês se lembram, nossa irmã Beatriz, ela trouxe um testemunho sobre o que Deus vinha fazendo na vida dela. E essa semana ela pediu oração por nós, por conta das dores que ela tem sentido, e nós percebemos uma ameaça ali, e nós gostaríamos de orar por ela. Eu conversei com ela, pedi que ela viesse aqui na frente. Vem cá, Beatriz, para a gente orar por você. Essa mulher é guerreira, irmãos. É uma mulher guerreira, uma mulher que não desiste, é uma mulher que precisa ser observada, precisa ser espelhada. Jovens, olhem para ela, porque é uma mulher de fibra. Talvez muitos de nós já tivesse desistido se tivesse passado pelo que ela já passou, e ela está aqui firme. Glória a Jesus por isso. E pessoas assim são exemplo para nós. Nós queremos orar por ela, mas eu não gostaria que apenas eu orasse ou que você orasse de onde você está. Gostaria que aqueles que estão mais à frente viessem aqui, um pouquinho mais para frente, Beatriz, viessem aqui, nos ajudasse a estender as mãos sobre ela. Pode vir, não vai dar para todo mundo colocar as mãos sobre ela, mas você vai colocar as mãos nas costas do seu irmão que está aí. Vem, irmãos, por favor, gostaria, todos, por favor, todos vão participar desse momento aqui. E aí você pode colocar a mão nas costas do seu irmão, até você chegar nela. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou no Senhor Jesus e ela foi curada. Assim também nós não vamos saber quem vai tocar nela, e em nome de Jesus ela vai ser curada. Enquanto isso, os irmãos da equipe de louvor vão ministrar uma canção para nós, e nós vamos orando por ela em nome do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. 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 Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. O Espírito do Senhor está aqui, operando em nossos corações, operando no nosso corpo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. O Espírito de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Operando em nossos corações. Santo é o teu nome, Jesus. Trazendo sua vida e Santo é o teu nome. Ministrando sua glória e amor. feridos e almas se curando. Os cativos e oprimidos livres
Glória a Jesus. Glória a Jesus. Trazendo sua vida e poder. Glória a Jesus. Ministrando sua Glória a graça Jesus. e amor. Aleluia. Glória a Jesus. Feridos e almas Amém. curadas. Amém. Amém, Senhor. Os cativos e oprimidos. Amém, Jesus. Eis aí a tua filha, Senhor. Tua filha que te ama. A tua filha que te serve. A tua filha que te adora. Eis aqui a tua filha, Pai, que não desiste. A tua filha, Senhor, que espera no Senhor. Podemos pedir ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. E nós te agradecemos, ó Deus, pela cura, pela restauração, pelo livramento, porque nós somos os teus filhos. Ela é a tua filha, Senhor, e nós entregamos ela, colocamos ela diante do teu altar, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos. Podeis assentar. Amém, Jesus. Sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote, oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar. Irmãos, o salmista diz: não temerei os 10 milhares que me cercam, tomando posição contra a minha alma, pois tu, Senhor, é fiel escudo, minha glória, minha força para vencer. Amém? Aleluia. Irmãos, você trouxe seu dízimo e sua oferta nessa manhã. Quero dizer para você o seguinte: o justo viverá, o justo não viverá pelo petróleo, o justo não viverá pelo estreito de Hormuz, o justo não viverá pela guerra, nem pelos poderosos, mas o justo viverá pela fé. Nós viveremos pela fé. Isso não quer dizer que nós vamos ser irresponsáveis e começar a gastar tudo como se não houvesse amanhã. Precisamos ser sensatos. Precisamos ser equilibrados. Tem hora que é hora de gastar e tem hora que é hora de frear. Mas o justo viverá pela fé. E nós queremos nessa manhã, com muita alegria, trazer os nossos dízimos, nossas ofertas, enquanto cantamos: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por
Senhor, nós entregamos a nossa oferta, o nosso dízimo diante do Senhor. Te agradecemos, meu Deus, pelo efeito positivo que Ele produz no nosso espírito, fazendo com que nós depositamos a nossa confiança no Senhor e não na capacidade do dinheiro. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, nos nossos lares, nesses tempos difíceis, para que nós possamos administrar como mordomos aquilo que o Senhor tem nos dado, sabendo, ó Deus, a hora certa de utilizar o nosso recurso, não usando, ó Deus, com vaidades, não usando, Senhor, com coisas que não fazem sentido para nós, nem para a nossa família, mas que possamos usar com sabedoria, Senhor, nos nossos lares, ó Deus, o recurso que o Senhor tem nos dado, porque é fruto do nosso trabalho. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos, os irmãos também podem sentar. Queria chamar aqui na frente a Lônica e o Germano, eles têm um recado para dar para vocês. Só que eu já vou adiantar um pouquinho o recado. Eles tomaram uma decisão difícil, e nós conversamos e nós vimos a dor que foi para eles tomar essa decisão. E assim como nós, na semana passada, apresentamos novos membros, hoje, mais uma vez, nós estamos abençoando a saída de mais 4 membros. E gostaria que eles dessem uma saudação para a igreja. Não precisa pregar, né? Bom dia, gente. A paz do Senhor. Não planejei nada para falar aqui, então eu estou falando o que está vindo agora no meu coração. E eu só tenho a agradecer a IEMP. Foi um tempo muito precioso aqui. E então eu sou grato. Eu só tenho a agradecer. E eu espero não perder contato com muitos aqui que a gente tem contato. E eu não vou me prolongar demais, senão eu vou começar a falar muito. Mas obrigado. Sempre admirei muito aqui. Eu ainda continuo admirando. É isso. Eu também quero agradecer, né? Realmente com dor no coração que a gente vai se despedir. Então, dos juniores, né? Nem voltei depois da licença, né? Vou sentir muito falta de vocês. Quero agradecer também o Ivan, um pastor muito bom, né? Realmente um pastor muito bom, né, gente? E muito grato, né? Como que pastoreou a gente, como que sempre estava presente na nossa vida, nos ajudando com coisas grandes. Então, muito obrigada. Vem cá, Wesley, por favor. Núbia. Eu achei que o Otto ia estar aqui, eu ia deixar um recado para ele. Aí vocês transmitem o recado para ele. Que quando ele for maior, ele vai poder ver que ele foi apresentado numa igreja de holandeses, né? Isso, creio, vai ser especial para a vida dele, né? Gostaria que a Núbia orasse pelo casal, abençoando a saída deles e abençoando a entrada deles na outra congregação. A distância realmente é um fator que não dá para deixar de considerar quando você quer congregar numa congregação. A distância realmente chega um momento que ela pesa, né? E cremos que o Senhor vai continuar abençoando vocês, assim como vocês chegaram aqui.
Ele vai continuar abençoando vocês na entrada lá. E como nós falamos de Mineiro, é logo ali, né? Vocês são muito amados e serão, continuarão sendo. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós tivemos de conviver com a Lonique e com a sua família, Pai. Eu quero te agradecer em especial por todas as lições que ela marcou o coração das minhas filhas e de todas as crianças aqui da escola dominical. Que ela continue sendo um instrumento nas tuas mãos. Que este casal continue sendo um instrumento nas tuas mãos. Que o coração deles seja curado, seja cada dia mais disposto para o teu reino. O Senhor tem muitos apriscos, nós somos as tuas ovelhas e nós queremos, com liberalidade em nosso coração, abençoá-los para que eles sejam prósperos e frutíferos onde eles estiverem, na congregação que eles vão começar a participar, Senhor. Que a Lonique continue sendo uma bênção onde ela for. Que o seu esposo continue sendo uma bênção onde ele foi. E que os dois juntos possam continuar servindo ao Senhor. E assim também os seus filhos possam ser instrumento em tuas mãos. Nós te pedimos pela integridade física deles, ao entrar, ao sair, ao voltar, neste projeto social que eles têm, que eles trabalham, que o Senhor possa abençoar, possa dar estratégia, sabedoria, possa enriquecê-los com a tua presença, com a alegria da tua presença, Pai. Abençoa seus filhos com bênçãos sem medidas na saúde, no emocional, no intelectual, que eles possam crescer em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. É a nossa oração, Pai, por este casal agora, com o coração entristecido, mas feliz, porque eles não estão abandonando o Senhor. E isso é mais importante. Eles estão apenas mudando de local para te adorar. E nós te louvamos por isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda antes de continuar, terça-feira, você que está em casa, não pôde vir aqui hoje, no domingo, terça-feira, nosso culto às 20 horas, tá? Você que também não viajou, ficou aí, não quis aproveitar o feriado prolongado, né? Vem participar conosco na terça-feira, tá? Também gostaria de dar uma notícia boa para vocês. Depois de 80 dias, pastor Davi recebeu alta, irmão da Alba, glória a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor levantou alguém lá que fez uma cirurgia e que deu certo, e ele trocou a morfina por algo leve, e graças a Deus está em casa. Vamos continuar orando por ele para que o Senhor possa completar essa restauração. Imagine, irmãos, 80 dias no hospital, quase 3 meses, né? A importância de perseverarmos em oração. Vamos ficar de pé, vamos dar um abraço uns aos outros, aproveitar ainda mais um tempinho, antes de passar a palavra para o Wesley. As crianças podem seguir o marinheiro tio Kleber.
Muito bem, meus irmãos. Vamos sentar. Vão devolver o bebê da Jéssica para ela. Faz favor. Pessoal que está aí atrás, por gentileza, vamos sentar. Marcos, Giovana. Eu acho que não está saindo som nas caixas de trás, não. Eu acho que não está saindo, o Renato. Wesley. Bom dia, queridos. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor para quem está em casa também, nos assistindo aí. E o louvor tem muito a ver com a palavra de hoje. Vai parecer que não, mas sim. Uma das músicas que nós cantamos foi que o Senhor é bom, né? O Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. E toda vez que eu ouço essa frase, que o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, eu me lembro da inauguração do templo. Quando Salomão inaugura o templo e os levitas, eles começam a cantar. O Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. E a presença do Senhor invade aquele lugar. A congregação. A tal ponto que as pessoas elas não conseguiam mais ficar de pé. E depois nós cantamos uma outra canção. Que foi... Não foi... Além do Nabo de Bebê, foi a outra. Qual foi a outra? Eu tinha uma outra canção aqui que eu estava... Quero Beber, exatamente. Né? E ele é essa fonte de vida, né, que preenche as nossas vidas. E quando fala assim, não, eu quero beber, é para a gente ser inundado dessa presença. Não é só um beber dessa água, né, que a gente bebe aqui para molhar a garganta, mas é um beber do Senhor para ser cheio dele, para ser cheio da sua presença e a gente fazer a diferença onde quer que a gente vá. E onde nós estivermos, a presença do Senhor vai estar lá e ela vai nos envolver e ela vai transformar o ambiente onde nós estivermos. Então, E essa fome, e essa sede, e esse desejo de estar cheio da presença do Senhor, não é só aqui, não é só nesse momento de adoração em que a gente
se encontra, mas é durante a nossa vida, né? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos amigos. Sempre está nessa busca de estar mais cheio da presença do Senhor. E é isso que eu tenho pedido ao Senhor nesses dias, sabe? E quando eu estava lendo esse texto, que a gente vai falar dele hoje, foi isso que eu pedi ao Senhor. E você vai ver que não é nada sobrenatural. Né? Não é sobrenatural. Não é a gente fazer milagres. Não é a gente fazer coisas mirabolantes. É muito simples. E aí o Ivan chama a Beatriz, né, para orar. E aqui eu comecei a me derramar na presença do Senhor, porque a igreja ativa é a igreja que ora uns pelos outros. E aí quando eu estava aqui, a gente estava orando por ela, eu estava me lembrando que Jó, ele foi curado enquanto ele orava pelos seus amigos. Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Às vezes a gente fica tão preocupado com a nossa própria vida, com os nossos próprios problemas, e a gente esquece de orar pelo outro e abençoar a vida do outro. Então, às vezes, quando a gente esquece de olhar para os nossos próprios problemas, o Senhor começa a agir, porque eu não olho mais para mim, eu olho para o outro. E aí a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, ela vem sobre nós. Porque isso é igreja. É quando eu oro pelo outro, é quando eu abençoo a vida do outro, que o poder de Deus se aperfeiçoa em minha vida. Amém? E hoje eu queria que a gente lesse em Apocalipse a carta à igreja de Filadélfia. Eu coloquei aqui uma fonte maior, eu transferi o texto aqui para o... Então eu vou tentar não usar o óculos, tá? Então é Apocalipse 3, a partir do versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí, para continuar nesse espírito, vocês vão orar por mim. Amém? Alguém poderia levantar a voz?
Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, alguns fatos históricos a respeito da cidade de Filadélfia. A Filadélfia hoje ela chama Al-Serrir e fica na Turquia. Ela foi fundada por volta de 189 a 140 a.C. por Átalo II, rei de Pérgamo, cujo amor pelo irmão Eumenes II deu o nome da cidade de Filadélfia, que significa amor fraternal ou amor de irmão. O termo é a junção de philos, amor, e adelphos, irmão. Ela teve o propósito de ser fundada essa cidade, era uma estratégia de difundir a cultura grega no Oriente ou na Ásia, né? Então, essa cidade ela teve um propósito a ser construída. Por isso, ela era considerada como a cidade de porta aberta, porque eles queriam difundir a cultura greco-romana no povo da Ásia. Então, por exemplo, hoje, qual é a língua mais falada no mundo? O inglês. A Inglaterra fez isso, ela enviava pessoas, né, um grupo de pessoas para povoar certas cidades e ali difundir a cultura inglesa. Então, o propósito aqui desse rei era de difundir essa cultura, helenizar, né, o termo correto é helenizar, ou seja, fazer a cultura grega em outras cidades. Ela tinha uma localização estratégica, ela era situada na rota imperial romana e servia como um centro comercial importante, e por causa disso o nome Porta Aberta. E ela tinha uma porta aberta para o interior. Então ali havia muita gente que frequentava aquela cidade. Então havia gente do mundo inteiro que ia naquela cidade para comercializar. A região ela sofria constantes terremotos. Em 17 depois de Cristo, um grande terremoto destruiu a cidade e foi reconstruída com a ajuda do imperador romano Tibério. A igreja de Filadélfia é uma das 7 igrejas de Apocalipse que receberam carta de Jesus. E ela foi uma das que não recebeu nenhuma repreensão, apenas elogio. A outra igreja foi a igreja de Esmirna, que também foi uma igreja somente elogiada pelo Senhor Jesus. E por que eu quis trazer esse texto hoje? Ou por que o Senhor ministrou essa palavra no meu coração? Às vezes a gente fica se comparando por baixo, né? A gente tem essa síndrome de imperfeito e fala assim, não, mas eu não vou conseguir, né? E a gente olha só as coisas erradas, eu vou me comparar com aquilo que está errado. Vamos nos comparar com aquilo que é perfeito diante do Senhor? Vamos melhorar nossa autoestima? E falar assim, olha, talvez eu não estou tão parecida com essa igreja, mas eu posso ser. Porque foram coisas simples que o Senhor apontou a respeito dessa cidade. Aqui Jesus não fala que, olha, você fez grandes milagres aconteceram por causa de você. Não fala isso. Então a gente precisa olhar para o Senhor e ver a possibilidade de sermos melhores sem precisar ter um desejo de megalomania, né? De ser algo muito grande. Vamos fazer coisas simples para o Senhor.
E aí, no versículo 7, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, essa carta foi dirigida ao pastor da igreja em Filadélfia, ao Ângelos, né, o mensageiro de Filadélfia. E aí, essa congregação, ela era conduzida por um pastor, né, Ivan? Era conduzida por um pastor, e essa carta é dirigida ao pastor da igreja. E aí você fala assim, então é só para o Ivan. Não. Todos nós podemos ser pastores na congregação. Às vezes a gente tem a síndrome de ovelha, né? Eu vou querer que o pastor me leve aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, e às vezes a gente não assume o papel de sermos também pastores dos nossos irmãos, de ajudar no pastoreio dos irmãos. Então essa não é uma obrigação apenas do pastor, é uma obrigação de todos nós, de abençoarmos uns aos outros, de sermos bênção na vida do outro, de aconselharmos uns aos outros. E a gente tem que ter esse desejo em nosso coração, de ir mais além do que só um crente domingueiro, que veste uma blusa bonitinha, né? Eu fui muito elogiado, obrigado pelos elogios. E a gente veste a roupinha de domingo e vem. A gente precisa dar um passo além, ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja. No grego, né, o ângelos significa mensageiro. Todos nós aqui somos mensageiros. E aí quando Jesus está dirigindo aqui ao mensageiro da igreja, aí cada um toma a sua parcela aqui, ó, de ser mensageiro do Senhor. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: o santo. E aqui o santo, ele está com letra minúscula. E aí eu fui pesquisar, né? Falei, pera aí, gente, letra minúscula. Mas aqui esse santo em minúsculo refere-se a um atributo de Jesus, não ao nome de Jesus. Então toda vez que você vê aí algo que se refere a Deus ou a Jesus em santo no minúsculo, significa que está se referindo ao atributo da santidade de Deus e não ao nome de Deus que é santo. Amém? A cidade de Filadélfia ela era considerada pequena, uma pequena Atenas, devido ao grande número de templos dedicados aos deuses. E aí, mais uma vez, por que o Senhor ele escreve o santo, o verdadeiro? Ele está dizendo, olha, existem muitos deuses nessa cidade. Há muitos templos erguidos aos deuses, mas só eu sou o santo. Só eu sou o verdadeiro. Então, somente o Senhor é santo e verdadeiro, diferente dos deuses gregos. O povo da cidade, a cidade ela era muito, tinha um terreno muito fértil. E ali eles produziam vinho. E o deus daquela cidade, o deus que eles mais honravam era o Dionísio, que é o deus do vinho. Então, por isso, mais uma vez que o Senhor diz o santo e o verdadeiro. Aí outra coisa que ele fala assim, o que tem a chave de Davi. A chave, ela fala de autoridade. Jesus é o descendente messiânico de Davi e o que lhe dá o direito de rei eterno, ou seja, rei em definitivo e absoluto sobre o reino de Deus e a vida da igreja.
aquele que concede acesso total à salvação e à presença de Deus. Então, só por meio de Jesus que é possível adentrar nas regiões celestiais. Por que nós oramos e algo acontece? Por que nós oramos e nós somos curados? Por que nós oramos e o quadro de muitas situações mudam? É porque nós temos acesso à presença de Deus, porque é Ele, Jesus, que tem a chave. E não só da oração, mas também da vida eterna ao lado do Senhor. Ele tem a chave de Davi. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Outra coisa, Ele abre e ninguém fechará. Isso aqui é importante. Ele fala assim: eu abro no presente e ninguém abrirá no futuro. Ele abre agora. Eu faço e ninguém fará. Isso é tremendo. Ou seja, se Jesus abre uma porta hoje, e aí pode passar 10, 20, 100, 200, 500 anos e ninguém fechará. Porque Ele está além do tempo. Ele é aquele que fecha e ninguém abrirá. Se Ele fecha hoje, ninguém abrirá no futuro a não ser Ele. Só Ele é o Todo-Poderoso. No versículo 8, conheça as tuas obras. Conheço as obras que você realiza, e eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha aí. Eu conheço as tuas obras. Não foi milagres, não foram coxos levantando, não foram cegos enxergando. Quais foram essas obras? Guardou a minha palavra, mantendo-se fiel aos ensinamentos de Jesus, mesmo em meio à perseguição, e manteve sua integridade, preservando a doutrina de Cristo, e não negou o nome de Cristo. E aí você tem que pensar o seguinte: isso é a igreja do primeiro século. E elas não tinham esse compilado que nós temos. E aí tudo que elas tinham eram fragmentos de textos, de cartas. E aí era um copiando para o outro, né? Talvez um pastor ia visitar uma igreja em outra cidade, ele levava a sua cópia da carta. Aí ele chegava lá, ele lia aquela carta, aí ele falou assim: eu posso copiar? Pode. Aí ele copiava o fragmento que ele tinha. Aí o outro tinha, em outra cidade, tinha um outro fragmento. E essa igreja, mesmo com fragmentos, ela não abandonou a palavra do Senhor. Ela permaneceu fiel aos ensinamentos de Jesus. Não é mirabolante? E nós temos aqui uma palavra já toda compilada, inclusive porque eram cartas e eram textos que não tinham esses temas. Aí vem aqui, a incredulidade dos judeus. Não tinha, era um texto corrido, não era dividido em versículos, como nós temos hoje. E eles permaneceram fiéis e não abandonaram a fé. E aí Jesus fala: eis que
tenho posto diante de você uma porta aberta. A cidade de Filadélfia era considerada uma porta aberta para o interior, uma porta aberta para que fosse difundida a cultura greco-romana. E aí Jesus fala para a igreja: mas eu tenho uma porta aberta para você, que é de difundir o meu evangelho. Eis que ponho uma porta aberta para você. Era uma cidade que recebia todo tipo de gente de toda parte do mundo. E aí Deus abre uma porta de evangelização para aquela cidade. Evangelização. Evangelismo. Quantas pessoas vêm ao nosso encontro? Quantas pessoas nós conhecemos? Quantos amigos não cristãos que nós temos? Nós somos uma porta aberta para o evangelismo, para eles olharem para nós e verem Jesus refletido em nossas vidas? Temos sido bênção na vida dessas pessoas? Filadélfia era a porta para o Oriente, e nós somos a porta para a salvação. Eis que põe uma porta aberta diante de ti. Esse é o nosso chamado, queridos. É de sermos aqueles que carregam a presença do Senhor e que conquistam outros para caminharem nesse caminho e que evangelizam. Então ali houve uma grande oportunidade para aquela igreja de difundir o evangelho para o mundo. No versículo 7 e 9, porque não vos... 1 Coríntios 16, versículos 7 a 9, por favor. Aqui é Paulo falando para os coríntios. 1 Coríntios 16, 7 e 9. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Ou seja, o evangelho é de porta aberta. O evangelho é uma porta aberta para a evangelização. E aqui Paulo, ele queria ficar em Éfeso porque abriu uma porta para ele evangelizar. Então ele escreve para os irmãos de Corinto e fala: olha, eu gostaria muito de estar com vocês, mas se eu fosse, seria de passagem. Porque tem uma porta aqui, eu não quero desperdiçar essa oportunidade. Quantas oportunidades nós desperdiçamos de evangelizar, de falar de Jesus. Quantas oportunidades nós perdemos. Ou não pedimos para o Senhor abrir portas, ou oportunidades. Talvez precisamos pedir ao Senhor mais oportunidades. Senhor, me dá a oportunidade de apregoar o Teu Evangelho, de ser bênção na vida das pessoas. Talvez por meio da oração, talvez por meio da nossa própria vida, da nossa caminhada, ou talvez por meio da pregação direta. Mas precisamos de portas abertas para o Evangelho, para que o Evangelho seja pregado para outros. E quando Deus abre uma porta para o evangelismo, ainda que o inimigo tente fechar,
ela continuará de pé e aberta. Então, se você tem orado, irmão, por uma porta aberta, o Senhor vai abrir essa porta para você. E aí tem uma outra coisa aqui que Jesus fala: sei que você tem pouca força. E aí é quando a gente entra assim e se vê de verdade, né? Eu me vejo. Sei que você tem pouca força. Era uma cidade pequena, a cidade de Filadélfia. A igreja de Filadélfia era uma igreja pequena. E uma outra coisa que acontecia lá em Filadélfia eram os terremotos. A ponto de, no ano 17, ela ser completamente destruída. E ela foi considerada uma cidade instável. Não é um lugar seguro para se viver. E aí quando eu olho para mim, eu não sou um lugar seguro para eu viver. Não sou. E aí Deus olha para mim e para você e Ele fala assim: eu sei, Wesley, que você tem pouca força. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei quais são as suas lutas? Você acha que eu não sei quais são as suas fraquezas? Eu sei. E quando Jesus olha para nós e diz que sabe, é com misericórdia. E quando Jesus olha para você, irmão, Ele está olhando com misericórdia. Eu sei quais são as suas fraquezas. Eu sei que você tem pouca força. E aí Paulo, em 2 Coríntios 12, 9 e 10, disse: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Às vezes a gente quer se gloriar porque a gente fala em línguas, tem visões, mas se glorie na sua fraqueza. E como é se gloriar na fraqueza? Fala assim: eu sou fraco e vou continuar fraco. Não. Senhor, eu sou fraco. Eu sou impotente, eu não tenho força nenhuma, mas eu vou me agarrar no Senhor e não vou te largar por nada. E eu sei que o Senhor é poderoso o suficiente para me manter de pé. Eu sei que o Senhor é poderoso o suficiente para me fazer ir em frente, não deixar eu parar. E aí quando você fala isso, o Senhor fala assim: mas a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso me lembra a corrida da lebre e da tartaruga, né? Que ela se achava muito veloz. E aí ela para, ela descansa, porque eu sou rápida. Mas quando a gente sabe que a gente é lento e fraco, eu preciso continuar, eu não posso parar. Eu tenho que continuar. Eu não posso parar de buscar o Senhor, porque eu sou muito fraco. E se eu parar, aí eu não vou para lugar nenhum. Eu não vou encontrar com o meu amado. E aí Jesus fala para você: eu conheço que você tem pouca força. Eu sei. Vem comigo. Garra em mim, como diz o mineiro, né? Garra em mim. E vem, que eu vou te erguer, e eu vou te conduzir, e eu vou te dar a minha graça. A nossa força não vem de nós mesmos, ela vem quando admitimos a nossa incapacidade de realizar pela nossa própria força. Dessa forma,
o poder de Deus vem sobre nós e cobre todas as nossas vulnerabilidades. É quando eu reconheço. É só quando eu reconheço. Se eu não reconhecer, o poder de Deus não vai se aperfeiçoar na minha vida. Versículo 9: eis que farei com alguns dos que são das sinagogas de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Então, as primeiras perseguições que foram enfrentadas pela igreja do primeiro século, em Jerusalém, assim como na Ásia, foram feitas por judeus. E a igreja de Filadélfia sofria a perseguição dos falsos judeus. Eles eram apenas religiosos e dificultavam a vida daqueles que serviam ao Senhor verdadeiramente. Eles eram apenas sinagogas de Satanás e não honravam ao Senhor. E no último dia verão que a igreja do Senhor prevaleceu. Você guardou a palavra da minha perseverança, versículo 10. Por isso também eu o guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Ao guardar a palavra e permanecer perseverante, a igreja de Filadélfia recebe a promessa de ser guardada da tribulação futura. Permaneçamos fiéis, irmãos, em meio a essa breve e momentânea tribulação. Temos tido tribulações? Sim? Dificuldades? Problemas? Afronta? Falta de dinheiro? Temos, mas permaneçamos fiéis. Permaneçamos fiéis. E aqui eu quero fazer um parêntese, né? Às vezes a gente está sem dinheiro e a gente tenta segurar, né, o dízimo, né, a oferta, porque a gente acha que aquele dinheiro vai fazer falta. Eu não ia falar sobre isso, mas eu lembrei quando o Ivan falou de fidelidade aqui. E a nossa vida fica travada, e a gente não caminha. Eu não estou falando que o dízimo que vai, o dinheiro, não é isso, mas é a fidelidade ao Senhor. E talvez você nem tenha dinheiro para dar dízimo, mas você tem um dia inteiro que você pode dedicar ao Senhor. Talvez o seu dízimo vai ser de tempo, de abençoar alguém. Talvez o seu dízimo vai ser de orar por alguém. Estão entendendo? Que Deus não precisa de dinheiro. Mas essa construção aqui precisa, né? Precisa de reparo, precisa de pagar a luz, pagar a água, funcionários. E às vezes a gente fica retendo a bênção do Senhor em nossa vida, porque a gente está preocupado. Se você ganha R$1.000, você tem só 100 de 1.000. É só 100. Vai fazer qual diferença que vai fazer no final? E às vezes a gente fica retendo as coisas, a bênção do Senhor. Então guarde a palavra do Senhor em meio a essas tribulações. Versículo 11: venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a coroa. Eu não coloquei aqui, por causa do tempo, mas no outro trecho aqui ele fala que farei de você uma coluna, né? Ele fala, eu farei de você uma coluna. E aqui está falando também, mais uma vez, da instabilidade que existia naquela cidade, de tremores.
Mas a igreja é coluna para que tudo não desabe. A igreja é a coluna para que a gente permaneça de pé. Muitos irmãos têm deixado a congregação. Não estou falando de mudança não, tá? Viu, Lônica? Mas o convívio da congregação. Ah não, eu assisto do YouTube. A menos que você tenha um problema. Tem irmãos que realmente não podem. Está viajando, está doente. Ele realmente não pode. Mas muita gente só não quer vir. Ah não, vou acordar cedo domingo, não, quero dormir até mais tarde. Esquece do convívio da congregação. É aqui onde o Senhor ordena a bênção. É no meio da congregação que o Senhor ordena a bênção. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eu quero voltar um pouquinho no versículo do anjo, o anjo da igreja. E eu quero te incentivar, irmão, a ser bênção na vida de outra pessoa. E eu me coloco, tá, à disposição de irmãos que queiram conversar, de passar um tempo. Viu, Fernando? Estou brincando com o Fernando, que eu mandei uma mensagem para ele outro dia. Então, eu estou sempre disposto, tá? Se você não quer conversar com o pastor Ivan, tem medo dele, mas ele é bonzinho, tá? Ele até fez a barba para ficar mais com cara de bonzinho. Mas, ou se você não quiser conversar com Wesley, né? Você quer conversar com a Núbia, com a Beatriz, procura outro irmão, mas não se sinta só. Porque nós edificamos uns aos outros, nós somos essa coluna, e nós sustentamos uns aos outros, suportamos, né? Normalmente quando a gente ouve essa palavra de suportar, acha que é porque o cara é chato. Eu falei, misericórdia, tem que suportar a chatice dele. Não é isso, é de ser suporte uns para os outros, e aliviar o ombro do pastor também, tadinho, né? Que às vezes é muita coisa para só ele resolver, não é? Então vamos procurar uns aos outros, vamos orar uns pelos outros e vamos ser igreja. Não é simples? Não é simples o que Jesus falou aqui para Filadélfia? Falou para operar milagres, dar vista ao cego? Não. Guarda a palavra, mantenha a fé, fique firme. É simples. E sermos suporte uns dos outros. Isso é ser igreja, irmãos. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Vocês estão felizes aí? Foi uma palavra de exortação, mas foi uma palavra de alegria, não foi? Não foi assim tão pancadão, não, né? Foi não. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado pela Tua presença nesse lugar, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que fala aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude a viver de acordo com essa palavra e ser transformados por ela, em nome de Jesus. Ivan? Eu nem chorei muito hoje. O Fernando depois de mim, tá? O Fernando depois de mim. É bom quando alguém da congregação fala de dízimos e ofertas que não é o pastor. Teve uma irmã que falou comigo assim, a minha irmã, uma irmã da igreja aqui, a minha irmã estava com problemas na casa dela, passando um perrengue. E aí eu perguntei para ela assim, você está dando dízimo? Ela falou assim, não, então o problema está aí. Irmãos, vamos ficar de pé?
guarda a minha palavra e não nega o meu nome. Achei isso lindo, né? Às vezes a gente quer grandes coisas, mas tem apenas duas aqui: guardar a palavra e não negar o nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Saudai-vos uns aos outros, irmãos.